Doutor, essa pergunta que eu acho que todo mundo tem interesse em saber, né? Câncer, como prevenir? Pois é, você sabe que a maior causa de doença, de morte no mundo é o coração, é a doença cardiovascular. Não era, não. Em 1930, morreram 3 mil americanos de coração. Em 1960, morreram 300 mil. Você vê que, de repente, surgiu essa doença, que não existia praticamente. A primeira descrição de infarto do miocárdio foi em 1915. O Dr. Harris fez isso nos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu com o câncer. Era uma doença rara, difícil de aparecer. Em 1900, era 1 em cada 33 pessoas que vivesse até os 80, 85 anos, que ia desenvolver câncer. Hoje, se você vive até os 80, 85 anos, você pegar pessoas que vivem até 85, 1 em 3 pessoas vai ter câncer. Então, você vê que ficou uma doença muito séria. E a previsão é que nas próximas 2 décadas, ou seja, nos próximos 20 anos, vai passar a ser a doença que mais mata no mundo. Aliás, já tem alguns estados, nos Estados Unidos, nos 50 estados americanos, já tem alguns estados, 2 ou 3, que, ano retrasado, a estatística virou. Morreu-se mais de câncer do que de doença cardíaca. Então, o câncer é a doença da atualidade. É uma doença metabólica, por todos os erros que a gente consome. Houve uma época no mundo que não tinha açúcar. Açúcar era uma coisa, era conhecido como ouro branco. Só os reis muito ricos tinham acesso ao ouro branco e eram doentes. Os pobres eram saudáveis e os ricos eram doentes. Hoje o açúcar é barato, todo mundo ingere, então os pobres também ficaram doentes, infelizmente, porque estão ingerindo muito carboidrato, muito açúcar. Então, a principal preocupação para você não desenvolver câncer é diminuir a sua ingesta de açúcar. Quando eu digo açúcar, em todos os seus formatos, inclusive no formato carboidrato, porque o carboidrato, você perguntar para um carboidrato o que você quer ser quando crescer, ele vai dizer que quer ser açúcar. O que eu quero dizer com isso? O carboidrato no sangue vai virar açúcar. Então, se você come uma farinha, essa farinha é carboidrato. Mas quando ela chegar no sangue, eventualmente, ela vai virar açúcar. Ela vai virar glicose, que é a simbologia máxima do açúcar. Então, se você quiser, primeiro, você diminui a sua quantidade de ingesta de açúcar e carboidrato. Segundo, você tem que aprender a dormir bem. Porque não existe nada mais reparador, não existe remédio, não existe alimento, não existe nada mais reparador do que uma noite de sono bem dormida. Isso você tem que tomar cuidado, porque você não pode ter nada ligado no seu quarto, você não pode ter luzinha acesa, você não pode ter um despertador ligado na eletricidade, você pode até ter despertador na pilha, isso não tem problema. Mas se você tem o despertador ligado na tomada, você tem aqui no Brasil que se chama dirty electricity, eletricidade suja. Isso cria um campo eletromagnético na parede, perto da sua cabeceira, muito ruim, e aquilo desencadeia mais ainda por um celular sendo carregado ou por um despertador ligado na tomada. Então, eu tenho que ter escuro absoluto. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. Se você sentar na beirada da sua cama e pôr a mão na frente do rosto e você conseguir ver a sua mão, o escuro não está suficiente. Por outro lado, você tem que ter claridade durante o dia. Se você mora num apartamento e não tem condição de ver o sol, eu te recomendo que você abra a janela e enfie a cabeça para fora do apartamento, nem que seja por 2 minutos. Mas você tem que ter a claridade batendo no seu olho durante o dia e tem que ter a escuridão durante a noite. Essa claridade batendo no seu rosto durante o dia e essa escuridão durante a noite vai regular o seu relógio biológico. E esse relógio biológico vai permitir você dormir a noite inteira. Porque muitas vezes você fala assim, eu devo ter problema de próstata, porque eu acordo para urinar. Não, querido, você não acorda para urinar. Você acorda e vai urinar. A sua esposa tem próstata? Não. Então, e ela acorda do mesmo jeito e vai urinar. E ela não tem próstata. Então, não põe a culpa na próstata, entendeu? É que você criou um hábito de acordar e urinar. E quando você acorda e vai urinar, você chega lá, você liga a luz do banheiro,
e naquela hora o cérebro não quer claridade, quando você liga a luz do banheiro, você desencadeia um processo onde a glândula chamada pineal, que existe aqui atrás no seu cérebro, ela fica inibida e para de produzir melatonina. Ou seja, depois daquela sua ida ao banheiro com a luz acesa, quando você volta, o resto da noite, você não tem um sono reparador. Então, para a gente não prolongar isso aqui, eu só vou falar essas duas coisas. Toma cuidado naquilo que você está comendo e toma cuidado na que você está dormindo.